Então, pessoal, para tirar um pouco das dúvidas, eu resolvi fazer um exercício gêmeo da lista lá que tem lá no Classroom, tá? Então, notem ali que eu mudei os valores dos resistores, somente isso, tá? Vamos resolver, então, esse associação de resistores, que é o número 3. Não está escrito número 3, mas é o terceiro de cima para baixo. Como que a gente resolve isso? Nós precisamos encontrar um resistor único que funcione nesse circuito exatamente como todos esses resistores juntos, ok? Para isso, a gente tem que ver as fórmulas que a gente tem. Nenhuma das fórmulas tem nesse arranjo. Então, a gente tem que encontrar uma forma de resolver esse problema fazendo por partes, né? Então, olhando ali, ó, o resistor equivalente desses dois resistores aqui, a gente consegue encontrar usando a fórmula básica, certo? A fórmula básica é essa aqui, né? Então, a gente vai isolar esse resistor, esses dois resistores, e vai simplesmente encontrar um resistor equivalente que funcione exatamente igual a esses dois juntos. E aí a gente substitui só na fórmula esses dois resistores. Como que a gente calcula isso, né? A gente calcula colocando o valor dos dois resistores na fórmula, né? Que a fórmula diz ali em cima 1 sobre o valor do resistor 1 mais 1 sobre o valor do resistor 2. E isso vai ficar assim. 1 sobre 12, né? Mais 1 sobre 6. Tá? A partir daí, a gente tem que aplicar os conhecimentos de matemática básica que a tia de matemática lá do 6º ano nos ensinou, que é a soma de frações. Como que a gente faz a soma dessas duas frações? A gente tem que encontrar uma coisa chamada MMC. O que é o MMC, professor? Aquilo que a gente aprendeu na 6ª série, que é o mínimo múltiplo comum. O que quer dizer mínimo múltiplo comum? É um número que seja múltiplo de 12 e de 6 ao mesmo tempo. Ou seja, se você pegar esse número e dividir por 12 ou dividir por 6, você resulta em um número inteiro. E tem que ser mínimo, porque a gente quer fazer o mínimo de conta possível. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 6? É 12, porque se eu dividir 12 por 12 dá 1. E se eu dividir 12 por 6, dá 2. Os dois são números inteiros. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 6 é 12. Tá, professor, essa parte eu sei. Mas e agora? Como é que eu faço para encontrar os valores lá de cima? Fácil também. Você tem que copiar esse sinal aqui do meio, né? Se é negativo, é negativo. No caso, esse é positivo. E aí a gente vai pegar esse número 12 e vai dividir por esses dois números aqui de baixo e multiplicar pelos números de cima. Simples assim. 12 por 12 dá 1 vezes 1. 1. Fácil, né? Copio o sinal, já está copiado. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 1. 2. Tá. Então eu tenho 1 mais 2, que é 3, né? Isso aqui dá 3. Agora vamos limpar, certo? 3, ok? Então esse número aqui vai ficar 3 sobre 12, certo? Só que ali eu tenho uma coisa. 1 sobre o resistor equivalente é 3 sobre 12. Então, para a gente saber quanto que vale o resistor equivalente, a gente tem que inverter, né, as duas frações ou multiplicar em cruz, como você preferir. Eu prefiro inverter dos dois lados, né? E a coisa vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. O resistor equivalente é igual a 12 dividido por 3. Certo?
Agora, a gente vai fazer essa conta. 12 dividido por 3, quanto que dá? Igual a 4. E eu posso escrever 4 ohms usando aquele símbolo ômega maiúsculo, ou posso dizer que seja 4 ohms, que é a unidade de medida no Sistema Internacional para a resistência elétrica. Tá bom? Então, voltando para o nosso problema original, nós temos aqui, no lado esquerdo, o exercício que você tem que fazer. E você notou que você fez aquela conta. Para que serve aquela conta inicial que você fez agora há pouco? Serve para você substituir aqueles dois resistores de 12 ohms e de 6 ohms por um único circuito, por um único resistor que vai funcionar do mesmo jeito que aqueles dois ao mesmo tempo, só que ele vai estar lá sozinho. Então, à direita, você tem ali um resistor de 4 ohms no lugar daqueles outros dois resistores. Tá? Então agora você tem aquele circuito ali da direita e não tem mais aquele circuito inicial da esquerda. Porém, eles funcionam exatamente do mesmo jeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são circuitos equivalentes. Tá? Eles funcionam exatamente da mesma forma. Então a gente vai usar a partir de agora o circuito da direita para a gente continuar analisando o que a gente pode fazer para encontrar um único resistor equivalente que seja igual a todos esses que também são iguais a todos os da esquerda. Tá? Bom, aí eu vou olhar para esse circuito. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer com aquelas duas únicas formas? Uma é de resistores em série. Como é que é em série? É um atrás do outro no mesmo fio. E outra é resistores em paralelo. Como é que é em paralelo? É como a gente fez anteriormente. Vocês conseguem ver que tem dois resistores em série nesse momento, no meio do circuito. Procura ali no meio do circuito. Você vai encontrar dois resistores em série. Achou? Ó, estão ali, ó. Certo? Então agora a gente consegue calcular esses dois resistores em série, simplesmente, vou isolar aqueles dois para você ver o que a gente está calculando ali, tá? Aqueles únicos dois resistores em série. Tudo que você precisa é de dois resistores em série, é a coisa mais fácil que tem você calcular o resistor equivalente a dois resistores em série. Por quê? Porque você tem um resistor que está em série com o outro, e a equivalência desses resistores é a soma do valor desses resistores. Então, a soma do valor, o resistor equivalente a esses dois resistores em série, vai ser igual a o resistor número 1 mais o resistor número 2. Né? E isso vai ser igual a 8 mais 4. Isso aqui dá... O que será que dá? 12, né? 12 ohms. E eu vou escrever na maneira reduzida, que é o símbolo da unidade de medida da resistência elétrica no Sistema Internacional, que é ohms. Então, o resistor equivalente àqueles dois é igual a 12 ohms. Voltando para o nosso problema, voltando para os resistores que a gente tinha antes, nós podemos substituir aqueles dois resistores centrais por um simples resistor de 12 ohms e o circuito vai continuar funcionando do mesmo jeito que ele estava funcionando antes, com o de 8 e de 4 ohms, e também vai funcionar exatamente como funciona no começo do problema. Tá? Então a gente já fez mais um passo adiante em direção à solução desse exercício. Tá? Precisa ser repetido, porque senão você não vai gravar esse conhecimento. Por isso que você tem que fazer essas repetições, ok? Então, agora que eu tenho esse resistor de 12 ohms, eu também posso dizer,
né, que eu tenho circuitos equivalentes. Eu posso afirmar que esses dois circuitos são equivalentes. Né? Temos dois circuitos equivalentes. Ok? E vamos adiante. Como será que a gente faz para resolver agora, hein? Agora que a gente tem 3 resistores, a gente vê se é possível resolver de uma vez por todas, num único passo. Às vezes dá, às vezes não dá. Nesse caso dá. A gente usando essa fórmula dos resistores em paralelo, porque eles não estão em série um atrás do outro, né? A gente resolve esse problema. Tá? Como que a gente resolve esse problema, gente? Professor, olha só, eu estou vendo 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mas eu tenho 3 resistores. Fácil, a gente vai colocar mais 1 sobre R3 aqui, ó. Porque eu tenho 3 resistores. Você entendeu que a fórmula não é fixa? Depende da quantidade de resistores que a gente tem. E quanto que vai dar isso, professor? Olha só, a gente vai colocar o valor de todos os números 1 sobre o valor de cada resistor que tem ali, né? Que esse aqui vai dar 1 dividido por 0,8 mais 1 dividido por 12 mais 1 dividido por 8, certo? E eu chamo a atenção de vocês para esta fração aqui. Esta fração aqui, eu tenho que escrever ela diferente, porque senão eu não consigo encontrar um MMC que seja proporcional, que não seja muito grande, certo? Ou então que não seja quebrado, enfim. Eu posso dizer que 0,8 é a mesma coisa que 8 dividido por 10, certo? E eu posso dizer também que 1 dividido por 0,8 seja igual a 1 dividido por 8 sobre 10. Ah, professor, agora complicou. Eu já não consigo fazer conta com fração com a fração dentro da outra. E isso me atrapalha. Mas assim, ó, o que essa fração grande aqui está dizendo é que eu tenho que colocar esta fração aqui invertida. Então, esse número aqui vai ser igual a 10 dividido por 8. Entendeu? Esse conteúdo você encontra nos livros didáticos da sexta série. Se por acaso você não lembra, eu recomendo que você procure no YouTube um vídeo que mostre soma e divisão, e multiplicação, e subtração de frações. Tá bom? Então vamos adiante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar embaixo, né, para a gente poder e seguir com o conteúdo de cima, tá bom? Então eu tenho o seguinte, vamos lá. Agora, o 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a 10 dividido por 8 mais 1 dividido por 12 mais 1 dividido por 8. Concorda comigo? Você lembra da onde saiu essa fração? Né? É 1 sobre 0,8, certo? Está sendo representado de uma outra forma, tá bom?
Então, a gente vai fazer o MMC entre 12 e 8. Qual é o MMC entre 12 e 8? Né? Querido que falou que é 24, acertou. 24 é múltiplo de 8 e de 12. E é o menor múltiplo de 8 e de 12. Então, isso equivale a dizer que ele é o meu MMC. Agora, como é que a gente faz a parte de cima? Eu posso copiar os sinais, né? Para facilitar a minha vida. E eu preencho agora com os números que eu vou fazer a multiplicação. Agora eu vou voltar. 24 dividido por 8. Quanto que dá? Dá 3, né? Multiplicado por 10 dá 30. Tá? 24 dividido por 12 dá 2. Vezes 1, 2. 24 por 8 dá 3. Vezes 1, 3. Tá? E esse número aqui vai ser o seguinte. 30 mais 2 mais 3, 35. Dividido por 24. Certo? Agora, eu quero que você preste bem atenção. Eu tenho 1 sobre o resistor equivalente é igual a 35 sobre 24. Certo? E isso aqui é igual a 1, o inverso do meu resistor equivalente. 1 sobre o resistor equivalente. Certo? Como que eu chego no valor do meu resistor equivalente agora? Eu multiplico em cruz ou eu simplesmente inverto essa fração aqui. Ó. Esse aqui sobe, aquele lá desce, esse aqui sobe, aquele lá desce. Tá? Troco. Isso aqui é a mesma coisa, né? Que o 24 dividido por 35 é igual ao meu resistor equivalente. Tá bom? Se isso aqui é igual ao meu resistor equivalente, basta eu fazer a continha, né? 24 dividido por 35, que seja o meu valor do resistor equivalente. Tá bom? Agora que nós temos o valor numérico desse resistor equivalente a todos os circuitos anteriores, é só a gente jogar na calculadora e a gente chega no valor do resistor equivalente. 24 dividido por 35 é igual a 0,68 57 14, etc, etc, etc. Como eu quero truncar esse número, né, na segunda casa decimal, eu vou ter que olhar todos os outros números que estão antes e eu vejo que esse número aqui é maior do que 5000. Então, esse número 8 aqui vai se transformar em 9. Vou arredondar para mais. Tá? Então, o nosso resistor equivalente é igual a 0,69 ohms. Ou, né? 0,69 e o símbolo da unidade de medida da resistência elétrica no sistema internacional, que é ohms. Tá? Para aqueles que querem fazer só o exercício de associação de resistores, acabamos por aqui. Mas eu queria dar uma dica para aquelas pessoas que querem fazer a conta sem a calculadora. O número não vai ser exato, ele vai ser aproximado. Mas a gente consegue fazer algumas alterações nessa fração que nos possibilitam fazer uma conta com maior facilidade. Então eu vou pensar nesse número aqui de baixo, olhar o número de baixo e o número de cima, e eles têm uma certa similaridade se eu substituir essa fração por uma fração que é bem parecida com ela, 24 por 36. Tá? Se a gente analisar esse número vai ser um pouco menor, né?
porque você está dividindo por um número um pouco maior. Concorda comigo? Então a gente percebe que se a gente dividir em cima por 12 e embaixo por 12, a gente continua tendo uma fração semelhante, né? Proporcional, sei lá. Você vai dizer que isso aqui, ó, vai dar 2 e esse aqui vai dar 3, certo? Então, se você dividir 2 por 3, né, você tem um número menor do que aquele número que você perceba, né? Vamos comparar com o número que nós obtivemos, né? Quase 0,69. Esse número é muito parecido. Então, se você adicionar 0,67 ou colocar 0,68 aqui, você imaginar que esse número é parecido, você também obtém, eu aceito também como resposta correta, 0,66, ou arredondando para 0,67, ou você sabendo que esse número aqui, ó, por causa dessa movimentação aqui, você vai ter que aumentar um pouquinho esse número, colocar 0,68, tá? Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.